E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Eric Lodete na área e o conteúdo de hoje foi muito pedido. Sabe qual que vai ser? Sabe aquele pezinho que todo pai quer fazer quando tem um filho recém-nascido, né? Aquela homenagem mais pedida entre os pais. É um pezinho. O pessoal tá, às vezes, cara, eu não sei o que fazer, né? Não sei se eu escrevo o nome do meu filho, da minha filha, não sei se eu faço uma frase, se eu faço um desenho. Aí, por final, acaba fazendo aquele pezinho, sabe? Aquele que sai da maternidade, o pezinho, que é feito com carimbinho e tal, que fica muito bonito. Então, eu gravei esse conteúdo passo a passo, tá tudo começo ao fim, sem acelerar nada, tá? Do começo ao fim, narrei ainda por cima para explicar a maneira que eu venho fazendo ao longo desses 11 anos de tatu, né? Já fiz de várias formas e encontrei um jeito bem simples de fazer, que fica muito bacana depois de cicatrizado e até mesmo na hora que faz. Fica bem próximo do carimbinho, tá? Então acompanhe o vídeo até o final que você vai saber como que eu faço essa tatu. Lembrando aí, já curte para você não esquecer, comenta, nem que for um emoji aí para poder ajudar o canal, vê se você não é inscrito, se não for, se inscreve, porque a sua inscrição ajuda bastante aqui a gente, tá? A poder mandar esse vídeo para mais pessoas que assim como você também quer estudar sobre tatuagem, tá bom? Então comenta aí, vê se você não é inscrito e não esquece, tá? E curte para ajudar a gente, tá bom? Lembrando também, aqui no link da descrição eu vou deixar o nosso curso de tatu voltado para o traço, chamado Foco no Traço, e também o link para a nossa comunidade de membros aqui do YouTube. Essa comunidade de membros é um conteúdo de desenhos voltado para tatu. Então, para você que está tatuando e não sabe desenhar, não sabe por onde começar, assina o clube de membros que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, beleza? É muito acessível, é R$19,90 mensal. Você vai ter um conteúdo para poder estudar durante o mês inteiro, tá bom? Então é isso, galera. Agora vamos pro vídeo que tá muito foda. Espero você nesse conteúdo, hein? Vamos lá. Fui! Então vamos lá, galera, ó. Vamos começar a fazer o pezinho aqui. Esse é um clássico na tatu, né? O pessoal, quando tem filho assim, adora fazer um pezinho. Eu já fiz muitos na minha vida, inclusive é até bom para ter como experiência de fazer de uma maneira certa e fazer de uma maneira que às vezes não dá tão certo depois com o passar do tempo, né? Então vamos lá, vou explicar para vocês qual foi a maneira que eu me adaptei mais e que o resultado com o passar do tempo também ficou melhor. Então vamos lá. Todo mundo sabe que eu adoro um traço, né? E essa eu acho que é uma das únicas tatuagens de tipo de tatu que eu faço que eu não uso nenhum tipo de traço. Ah, Eric, mas você não marca antes? Não marco. Marcar não dá mais definição? Até que dá. Só que para esse tipo de trabalho eu prefiro fazer sem o traço. Por quê? Porque é um carimbo, sabe? Ele não tem muita definição, não é nada muito certinho, sabe? É um carimbo ali que você tira na tinta de carimbo mesmo, ou até mesmo no papel guache, ou eu acho que antigamente era feito o carimbo do pezinho no próprio hospital. Hoje já não é feito mais, se eu não me engano, tá? Então as pessoas mesmo que estão fazendo o carimbinho. Então assim, não é algo muito nítido. Eu acho que fica até mais bonito não ter muito essa definição, sabe? Fica bem próximo de um carimbo mesmo. Então eu já fiz marcando, eu já fiz contornando, eu já fiz pontilhando. E o resultado que eu mais gostei assim ao longo prazo, e até mesmo na hora que faz, assim, depois de cicatrizado, é usando só a Magno. Tá? Não uso RL, eu não uso bucha, eu uso só a Magno. No caso aí para fazer esse pezinho, normalmente toda vez que eu vou fazer um pezinho eu uso uma Magno de 9, que eu já acho uma Magno bem pequena, dá para fazer os detalhezinhos ali. E com bastante paciência você consegue fazer as nuances, sabe? O degradê ali que o próprio pezinho às vezes nos traz, sabe? Não fica aquele pezinho muito pesado, aquela marca muito pesada. Tem uns lugares que são mais escuros e outros mais claros. Inclusive, já fiz também o pezinho com preto, já fiz pezinho bastante diluído, e o resultado que eu encontrei assim, que ficou melhor, mais semelhante ao carimbo, é não usar preto puro. Tá? Essa é a minha experiência ao longo desses 11 anos que eu tive de vários pezinhos que eu já fiz. Eu não uso preto puro. Por quê? Porque eu não quero que fique aquele pretão, sabe? Não sei se vocês já viram aquele pezinho preto carregado. Eu não acho legal.
Com o passar do tempo, assim que eu fui vendo esse tipo de tatuagem cicatrizada, quando a gente usa um sume mais escuro, ele fica com um tom acinzentado, mas não fica tão preto, carregado assim. E fica bem bacana, tá? Então, na parte mais escura eu estou usando ali de 60 a 50% de preto, o restante de diluente, e a parte mais clara eu vou usar bem baixa, assim, uns 10, 20% de preto mais ou menos. E depois que cicatriza fica muito show, ele fica com um aspecto mais acinzentado e fica bem próximo de um carimbo mesmo, tá? Então, ó, eu vou fazendo um movimento de pêndulo na grande maioria dos locais para conseguir um maior degradê ali, ficar bacana, né? Encaixar melhor o tom depois. E eu vou definindo ali com a própria Magnum os cantinhos assim, sabe? Por isso que eu gosto de trabalhar com a reta, que eu consigo fazer melhor os cantinhos, se precisar fazer uns círculozinhos, uns tracinhos ali, eu consigo fazer com a própria Magnum. Então isso me ajuda bastante. Então podem perceber que não tem pressa nenhuma, né? Eu demoro acho que 30 minutos para fazer um pezinho e flui muito bem, sabe? É bem bacana, é um tipo de tatu que eu, pelo menos, pelo jeito que eu trato os clientes, que eu converso com os clientes, eu consigo cobrar um valor muito legal do trabalho, porque é um lance bem sentimental, sabe? Então as pessoas não ligam muito de pagar um preço que você cobrar. Porque é um pezinho, né? Pezinho do filho, acabou de nascer ali. É bem interessante e a gente trabalhar esse lado emocional para a gente conseguir cobrar um valor justo ali pelo trampo, né? E olha que bacana, eu venho trazendo, agora eu estou sombreando normal mesmo, tem hora que faço movimento de pêndulo, tem hora que eu peso mais um cantinho ou outro para ficar mais escuro e venho trabalhando, ó, sem pressa, sem medo de ser feliz, ó. Aí eu estou usando uma Sansky, né? Uma Sansky tradicional e estou usando 6 volts. Eu vejo alguns pezinhos por aí do pessoal fazendo assim, eu vejo que o pessoal fica muito perdido, né, em reproduzir algo que eu acho muito simples de fazer. Porque assim, você tem bastante margem de erro, sabe? Você não precisa se preocupar muito com os detalhes. E eu acho muito simples de fazer assim, quando você já domina o que você está fazendo, eu acho muito simples, um trabalho bem simples de fazer. Por exemplo, Eric, mas eu faço com traço, eu faço pontilhado, eu faço rastelado. Cara, não tem problema nenhum, né? Você faz do jeito que você está acostumado. Aqui eu estou passando para você o jeito que eu faço, né? Que eu já fiz de vários jeitos nesses 11 anos de tatu. E o resultado que eu encontrei que ficou mais próximo de um carimbo foi esse. Né? Um resultado que ficou bem bacana, cicatriza bem rápido, aí não faz praticamente casquinha nenhuma e fica show de bola depois que cicatriza. Né? Lógico, quando você aplica certinho, quando você define ali as proporções, a tonalidade, quando você define também o tracinho onde tem que ter ali com a própria Magnum, enfim, quando você deixa exatamente como é o pezinho, né? Agora, se você realmente não sabe, eu acho que o melhor caminho é marcar mesmo. Ó, até agora eu não mudei de tom, eu estou usando ali o mais escuro, que deve estar próximo de uns 60% mais ou menos. Eric, mas você não sabe exatamente? Eu não sei porque, eu vou muito no olho assim, eu não fico contando o número de gotas, eu não gosto de exatidão na tatu. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, sabe? É um trabalho muito artístico para a gente se preocupar com isso. Cara, se tá muito pesado, eu diluo um pouco mais. Se tá muito claro, eu escureço um pouco mais. Então, assim, eu vou medindo isso na hora, sabe? Eu acho que o lance da tatu é esse. A gente tem que preparar o sumo de acordo com o tom de pele de cada pessoa. Então vem trabalhando ali, ó, sem pressa, escurecendo alguns pedacinhos, outros não. Aqui tudo eu vou trabalhar primeiro com o tom mais escuro e depois eu vou vir com mais clarinho. Volto a falar, por que que eu não uso preto? Porque eu não vejo necessidade para esse tipo de trabalho. É uma representação de um carimbo. Então, se eu usar preto ali e aplicar o preto mesmo, vai ficar muito escuro. Eu acho feio. Eu não acho que representa ali, sabe, certinho o carimbo.
Eu prefiro usar um meio tom e um tom mais claro, porque ele vai ficar acinzentado e fica parecendo demais um carimbo depois. Normalmente eu faço primeiro um movimento geral para pegar toda a área que é mais escura, para ficar um degradê bem bacana. E depois eu vou escurecendo e acentuando as partes que são mais escuras dentro desse degradê que seria mais escuro nessa parte, né? Antes também que me perguntem que biqueira que é essa é uma biqueira de nylon. É um tipo de material assim que usava bem antigamente, sabe? E eu tenho bastante delas ainda. É uma biqueira que não é de ferro, por exemplo, ela é bem mais leve e ela é bem rígida, assim, sabe? É um material bem firme. É como se fosse uma biqueira descartável mais firme. E o tip ali no caso, né, que é o caninho que vai interno, é de ferro mesmo, é de aço. Ó, vem trabalhando a parte escura sem pressa. Às vezes eu faço um movimento de sombra, às vezes eu faço um movimento de pêndulo, que vai me pedir isso é o que eu estou olhando ali na hora da referência. Vou apalpando também para não sumir o decalque, né? O que eu vejo? Que a galera fica esfregando aí vai sumindo o decalque. Ou fica tentando limpar toda hora, sabe? Isso também some o decalque. Podem perceber que até agora eu não limpei. Ah, Eric, você usou uma matricial, uma impressora térmica para fazer o decalque? Não. Decalque aí tirado na mão. Eu tenho essa preferência, sabe? Quando eu vou fazer algo mais próximo do realismo, por exemplo, um rostinho, alguma coisa, eu prefiro passar na mão, tirar na mão ali. Me sinto mais confiante, sabe? Eu consigo marcar a luz e sombra aonde eu estou vendo ali na referência melhor. Eu prefiro do que, por exemplo, um iPad, sabe? No iPad eu acho que eu fico um pouco perdido ainda. Não estou tão acostumado para fazer um decalque usando o iPad para poder imprimir na impressora térmica ainda. Esse tipo de trabalho, no caso, né? Quando é um trabalho de linhas, aí vai tranquilo. Mas eu falo um trabalho mais realista e tal. Ó, podem perceber que eu estou fazendo uns pontinhos com a própria Magno, ó. Fazendo uns detalhezinhos ali que tem naquele cantinho. Aí também, ó. Usando o cantinho ali da Magno para fazer uns detalhezinhos. Ó, aí eu tô fazendo uns pontinhos também. Aí você vai detalhando, sabe? Por enquanto eu tô na parte mais escura, né? Ó, eu acho que já dá pra ver no vídeo nitidamente que você consegue ver um degradê legal, ó. Tem uma partezinha mais escura, outra mais clarinha. Você consegue já ver sem estar cicatrizado, né? Cicatrizado, o aspecto fica muito parecido com o carimbo, fica muito legal. O pessoal que sempre faz assim pezinho, por isso que eu faço bastante até, porque todo mundo que vê assim me procura para fazer porque fica com um aspecto muito diferente assim do que eu já vi por aí, sabe? Então eu vou dando definição, a falta, a ausência de traço aí, eu defino com a ponta da agulha, assim, com a Magno fazendo alguns detalhes, sabe? Ó, tá vendo? Ó, vou dando um acabamento, ó, onde tem um pontinho ou outro mais escuro ali na referência, eu vou fazendo isso com a própria Magno.
Então primeiro eu faço a base, né? Eu vejo ali na referência onde é mais escuro, venho, né, acentuando ali, fazendo um degradê bacana. E depois eu confirmo de novo na referência onde é mais escuro ainda, para vir novamente ali escurecendo um pouco mais. Não usando o preto no caso, né? Usando o próprio diluente. Ó, aqui eu já faço um movimento de pêndulo, ó. Gosto de cruzar, percebe que eu cruzo, né? O que é cruzar? Você fazer a sombra num sentido e depois no outro. Por quê? Porque isso te dá um degradê melhor. Imagina assim, ó, uma trama de uma costura ou de uma, por exemplo, de um cesto de roupa, aquelas tramas indígenas. Se você não cruzar, você não consegue preencher os espaços em vago, sabe, em vão. Então, você cruzando fica mais fácil de você preencher e fazer um degradê mais homogêneo, sabe? Do que você, por exemplo, fazer só num sentido. Que você vai raspando, às vezes você vai passando, você vai pigmentando no mesmo lugar. E aonde realmente não pigmentou, que é a parte de pele que está sem o furo ainda, você acaba não conseguindo alcançar. Então, vou vindo fazendo com o mesmo tom até agora, uns 60%, 50% mais ou menos de preto. Como que eu faço para fazer a diluição na hora, por exemplo? Cara, põe metade do batom aquele de preto. Se houver necessidade, eu preencho até um pouquinho mais, um pouquinho para cima da metade. E põe o resto de diluente, ou água destilada. No caso aí, água destilada. Aí o mais clarinho eu ponho só um pouquinho ali de preto e completo de água destilada. Simples assim. Aí eu experimento, né, e vejo se tem a necessidade de escurecer mais ou clarear, dependendo do tom que eu estou usando. Então eu venho trabalhando ali os tons mais escuros. Onde eu estou escurecendo mais é com o próprio diluente mesmo. Quanto mais se passar ele em algum determinado local, mais escuro ele vai ficar. Vai ficar preto? Não vai ficar preto, vai ficar um cinza mais escuro nessa região. Porque eu descobri assim que funcionava muito bem poder fazer um pezinho sem o traço e sem a gente usar o preto. Porque quando você tira um xerox, por exemplo, do pezinho e transforma ele em preto e branco, assim, ó, você vai ver que não tem tom de preto, é mais cinzentado, assim, sabe, o pezinho todo. E isso fica bem legal, assim, na tatuagem, né? Igual eu já falei antes, eu já fiz todo tipo de experiência que você pode imaginar. Já fiz o pezinho com traço, bem definido, marcado mesmo, não ficou legal, não gostei com o tempo. Já fiz pezinho só marcando bem sutil o traço com sume, ficou bacana, ficou bem definido, ficou legal, mas eu não gostei tanto igual eu gostei sem o traço. Que mais? Já fiz o pezinho só rastelado, já fiz o pezinho só pontilhado, já fiz o pezinho com bastante preto e o aspecto mais bacana assim que eu vi depois de cicatrizado foi dessa forma. E desde então eu venho fazendo e a galera gosta demais assim do resultado. Ó, agora eu já estou trabalhando o tom mais claro, ó. Então eu venho fazendo uma camada bem sutil, ó, do começo ao fim da onde é mais clara, ali no pezinho. Ó. Camada bem sutil para definir ali exatamente onde é o começo e o fim do pezinho, né, onde está marcado ali. Dou um tempinho da pele para dar uma respirada, a pele não respira, né, mas para dar uma amenizada ali na vermelhidão, para bem ver como é que ficou o tom. E possivelmente depois eu vou passar ali de novo. Ó, tô passando numa parte que eu deixei ali em branco, que é mais clarinha. Eu uso até mesmo mais claro para deixar o degradê ainda mais homogêneo da parte mais escura. Isso também funciona muito bem.
pessoal acha que às vezes, eu vou passar o mais claro, não vai adiantar nada, mas adianta sim, né? Você consegue melhorar ainda mais o degradê em algumas partes. Olha que aspecto legal que tá isso, porque nem terminamos ainda, hein? Mas olha como que fica legal, né? Fica bem próximo de um carimbo mesmo. Ó, já fiz de novo ali, ó, já passei onde eu já havia passado. Aqui tem hora que eu apalpo, tem hora que eu já limpo normal mesmo. O pessoal também me pergunta se eu não cubro a máquina, né, com plástico. Eu não cubro, galera, porque eu não curto. Parece que a máquina, eu não sinto a eficiência dela, sabe? Tem hora que enrosca no batedor ali, perde a potência. Então eu não curto assim usar plástico. Já usei por um tempo, mas não me adaptei, sabe? Não gosto. Porém, a tinta não espirra ali. É muito raro acontecer de espirrar mesmo. É só quando tá. Sabe quando você vai tatuar e tá meio spray, assim? Na hora que você põe a tinta começa a espirrar um monte? Isso é uma montagem ali que às vezes não tá tão certinha. Então você precisa parar ali, montar de novo para que isso não aconteça. Então não fica espirrando tinta. Ao contrário do que o pessoal acha, assim, fica espirrando tinta na máquina, não espirra. E se caso pegar, você pode pegar um álcool ali mesmo, passar para poder limpar, né? Ou um WD para poder tirar essa impureza e essa tinta, né? Ó, então eu venho acentuando ainda mais, ó. Que bacana que vai ficando. Ó, vou fazendo uns pontinhos, ó. Aqui tem uns pontinhos na referência dessa parte. Eric, mas o pontinho aí não dava pra fazer com RL? Dava, cara, dá pra fazer sem problema nenhum também. Só que como eu já tô ali com a Magnum, eu não vejo a necessidade de precisar montar uma RL pra fazer isso. Então continuamos ali fazendo a parte do mais clarinho. Até agora, eu acho que não limpamos a tatu, né? Não me recordo, mas eu acho que não limpamos até agora. Então, o segredo é paciência, técnica, né? O conhecimento que você tem ao longo dos anos assim vai te ajudar bastante para fazer alguns determinados trabalhos, porque você já está acostumado a fazer, né? Já fui, igual eu falei, já fiz muito japézinho, mãozinha. E eu acho que esse tipo de tatu, ela é muito usada até mesmo como um pretexto para poder fazer uma tatuagem, sabe? Nem todo mundo que faz o pezinho gosta realmente de tatu. Às vezes o cara não tem nenhuma tatu, nem pensou em fazer uma tatu, ele vai fazer por quê? Por causa do filho, lado emocional. E às vezes vai ser a única tatu dele. Pode ser que ele venha ter outra tatuagem por conta de outro filho. Ou pode ser também um start para ele começar a fazer outras tatuagens, sabe? Sem ter muito significado, às vezes um desenho. Mas esse é o lance da tatu, sabe?
Às vezes um cara que nunca pensou em fazer uma tatuagem vai fazer por conta do lado emocional, de ter um filho, de poder registrar esse momento. E isso é muito interessante, sabe? Isso é muito bacana. Isso a tatuagem proporciona pra gente profissionais a poder eternizar um sentimento, um momento ali pro resto da vida da pessoa. Então por isso que você precisa saber o que você está fazendo, sabe? Você precisa investir em conhecimento, você precisa evoluir a qualidade do seu trabalho para você conseguir entregar algo melhor para o seu cliente, para você conseguir ter cada vez mais cliente, para você ter ânimo também para poder trabalhar, sabe? Imagina você fazendo só trabalho ruim, você vendo que você não está conseguindo evoluir e ter que trabalhar com aquilo todo dia. Isso é muito ruim, cara. Eu assim, busco cada vez mais melhorar o meu trampo porque eu nunca estou feliz com o que eu consigo entregar para as pessoas, sabe? Eu sempre acho que tem um jeito de fazer melhor e sempre busco fazer esse jeito a cada trabalho que eu faço diferente, mesmo que seja o mesmo trabalho que eu já tenha feito várias e várias vezes. A tatuagem também, o que diferencia uma pessoa de outra é o capricho, sabe? É o capricho pelo que você tem ali de fazer aquele tipo de trabalho. O capricho faz toda a diferença. Então eu venho acentuando, fazendo alguns detalhezinhos. E provavelmente já já eu vou dar uma limpadinha pra gente ver como é que tá, né? Vai ser, eu acho que é agora. Ó, o cliente dando uma levantadinha pra ver como é que ficou. Mano, tá da hora demais. Oh, velho, valeu, vai ficar legal. Ó, tá vendo como fica com aspecto de carimbo, ó? Já logo na hora que faz, você já vê cicatrizado, fica mais bonito ainda. Lembra sempre, galera, a gente tem que fazer a tatu de um jeito que vai durar na pele da pessoa. E de um jeito que vai ficar legal depois de cicatrizado, sabe? Não adianta você fazer algo só para vender uma foto. Tá? A foto você engana outras pessoas, mas o cliente que você fez a tatu você não engana. E lembra sempre que a tatu vai ficar para sempre na pele da pessoa. Então o seu trabalho, se tiver ruim, vai ficar ali correndo durante o resto da vida da pessoa para várias outras pessoas visualizarem. Ó, venho fazendo alguns detalhinhos ainda que tá faltando, que eu tô vendo, sem pressa. Já poderia ter terminado aí, já poderia. Mas dá sempre para poder fazer algo melhor. Olhar bem a referência ali para tentar reproduzir o mais fiel possível. Esse eu acho que é o primeiro vídeo, se eu não me engano, tá? Deve ser o primeiro vídeo do YouTube que tem explicando como que faz um pezinho. A galera sempre me pediu, eu já fiz alguns, mas eu esqueci de gravar e esse eu lembrei. Então é uma grande oportunidade para vocês, viu, galera? Lembra sempre aí de curtir, tá? Ajudar o canal aqui, comentar, nem que for um emotion, porque ajuda mesmo. O YouTube entende que você está engajado e ele manda esse vídeo para mais pessoas que assim como você também quer estudar, sabe? Então me ajuda aí, dá aquela força, vê se você não é inscrito, se não for, se inscreve. Ajuda o canal aí para poder evoluir cada vez mais aqui a quantidade de conteúdo que eu posto para vocês, beleza? Não custa nada aí, é gratuito. Isso aí, ó, vou definindo ainda melhor. E provavelmente já chegando no próximo do fim, né? Podem perceber que foi um trabalho bem rápido de fazer, né? A pele do cliente está intacta ali, ó. Mesmo eu limpando desse jeito que a galera fala que, né, tá raspando e tal, a pele tá intacta ali, ó. Tatuagem bem selada, não tá sangrando nada. Esse é um tipo de tatu que vai cicatrizar muito rápido. E vamos ali, ó. Se eu não me engano, esse cliente tinha só uma tatuagem. Inclusive era no tríceps aí, do mesmo braço. A gente estava fazendo a segunda tatu. Olha como que é louco o negócio do sentimental, né? A primeira tatuagem que ele tem aí é uma, eu acho que é assinatura ou uma frase para os pais dele.
Então, todas as tatuagens que ele tem, as duas no caso, são ligadas ao lado emocional. Enquanto você não entender isso, que a tatu está ligada ao lado estético e emocional, você não vai conseguir se destacar e nem conseguir vender o seu trabalho. O pessoal não está muito interessado, às vezes, no que você entrega ali de desenho e tal. Ele quer uma criação para ele relacionada com o que ele está imaginando, com o que ele está pensando. E nisso você consegue colocar o seu estilo de trampo, o seu jeito de fazer, sabe? Eu vou fazendo uns pontinhos ainda, ó. Acentuando alguns lugares ainda mais. Se você tá vendo a tatu e tem dificuldade em tatuar o bíceps, tem que esticar a pele. Se você não esticar, fica difícil, né? Não sei se você viram um dedinho feminino aí aparecendo. Foi a esposa dele que apareceu no vídeo aí. Ela falou assim, nossa, tá muito legal esse pezinho. Ela tava fazendo um store na hora. Ó, vou acentuando ainda mais ali o degradê, ó. Usando o 20, tá? Até agora não voltei pro 50 não. E agora a gente já vai limpar de novo. Olha que aspecto bacana que fica, ó. Fica muito próximo de um carimbo, cara. Fica muito legal mesmo. Passar uma vaselina. Ainda vou fazer alguns detalhezinhos que ficaram faltando. Acentuar ainda mais uma rachurinha que tem do pé ali, sabe? Das marcaçõezinhas do pé ali. E chegamos próximo do fim já. Então vou limpar mais uma vez. É legal às vezes você esperar uns 5 minutinhos ali para a pele dar aquela acalmada, passar uma vaselina ou até mesmo um vasigel para ajudar ali. E é isso, galera, ó. Tá tudo finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso conteúdo de hoje. Lembra aí de curtir, compartilhar, ver se você não é inscrito no canal, se não for, se inscreve. E é isso. Tamo junto. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. É nóis. Abraço. Fui!